Olá para você que acompanha o JCTV Saúde, nosso encontro na internet. O bate-papo de hoje é sobre saúde bucal na Covid-19 e o aumento de casos de bruxismo. Desde que a pandemia surgiu, novos hábitos de higiene foram inseridos nas nossas vidas. E entrou em cena também os cuidados com a boca, uma das principais portas de entrada e propagação de doenças. Para falar sobre o assunto, recebo a dentista doutora Carla Mauad. Muito obrigada por vir até aqui falar com a gente, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Higiene bucal sempre foi muito importante, mas agora em época de pandemia ela deve ser reforçada? E como deve acontecer essa higiene corretamente? A higiene bucal sempre tem que ser reforçada, porque a porta de entrada para uma porção de doenças é a boca, né? E uma boca mal escovada, com gengivite, periodontite, pode causar algumas doenças sistêmicas muito graves. Então, não é só época de pandemia. Se você tem uma gengivite, não cuida e tem alguma bactéria que caia na corrente sanguínea, você pode ter uma pericoronarite, uma doença grave que vai te levar, às vezes, a óbito. Você pode ter uma septicemia por conta apenas de uma gengivite que poderia ter sido tratada ou não deixar nem que ela tivesse evoluído, né? Então, a higiene, hoje em dia, a higiene bucal, é que ela ficou muito famosa com a pandemia. Sim. Mas tem muitas doenças, sem ser só a pandemia, que começa pela boca, né? E serve de alerta, né, doutora? Sim, esse cuidado sim. Não é somente porque o sorriso é o nosso cartão postal, né? É o cuidado porque gera muitas doenças, né? Sim, a endocardite é uma doença que pode ser, que é uma bactéria que veio lá da gengiva, um dente maltratado, entendeu? Uma escovação mal feita, você vai ter uma infecção na boca, uma bactéria oportunista ali, que pode cair na corrente sanguínea e te dar uma endocardite. Então, alerta o pessoal que está assistindo a gente. Sim. Qual que é a maneira correta? Quantas vezes ao dia a gente deve manter a escovação? A gente fala assim, escovar de manhã, após as refeições e à noite antes de dormir. É muito importante que se escove os dentes antes de dormir e que use enxaguante bucal antes de dormir, porque é o período que você vai estar com a boca mais ressecada, sem saliva. E quando você tem menos saliva, a oportunidade das bactérias aumentam, né? Então, o ideal é que se use enxaguante bucal, se não for usar 2 vezes ao dia, pelo menos à noite antes de dormir, é muito interessante que se use enxaguante bucal. Eu posso usar toda vez que eu escovo o dente, eu posso usar o enxaguante bucal? Sim, pode usar. No mercado tem os enxaguantes bucais que contém álcool. Não é interessante você usar o enxaguante bucal que contém álcool, porque você pode debilitar as bactérias boas, né? Porque a gente tem uma flora na boca que elas são bem-vindas, que é para promover a saúde, né? Então, o álcool pode acabar com essas bactérias, assim como pode ressecar um pouco mais a mucosa e te deixar a boca mais irritada, a mucosa irritada, a gengiva mais irritada. Então, a minha preferência é para enxaguantes bucais que não contenham álcool. Olha que dica importante. E criança pode usar também? Criança também pode usar, mas ela tem que ser bem orientada porque não pode ingerir. Então, crianças pequenas ou crianças que têm alguma dificuldade, ou mesmo adulto que tenha dificuldade em cuspir, é engraçado a gente falar isso, né? Mas existem pessoas que têm dificuldade em cuspir, faz o bochecho e acaba engolindo. Então, essas pessoas não devem usar, tá? Porque o antisséptico que tem dentro, os componentes, né, do enxaguante, pode fazer mal ao trato gastrointestinal. Então, o ideal é que a criança que consegue fazer o bochecho e cuspir, adultos que conseguem fazer o bochecho e cuspir, devem fazer uso do enxaguante bucal. Nós falamos da importância da higienização, do uso do enxaguante bucal, mas e as escovas? Como que é a conservação das escovas de dentes? Gente, não é porque é Covid que você tem que guardar a tua escova bem guardadinha. Você tem que guardar a tua escova bem guardadinha sempre. Tá? O banheiro é um lugar que tem muita contaminação, muita contaminação. Então, aquelas escovas que ficam só no copinho lá, aberta, né? Aquilo ali passa barata, passa bichinho. Além do que, na hora que você usa o vaso sanitário, que você dá a descarga, tem os aerossóis ali dentro do banheiro, né? Então, as escovas de dentes, ela deve ser, acabou de escovar o dente, ela deve ser lavada, seca, dá uma secadinha e guarda dentro de algum potinho que contenha tampa.
Olha que dica valiosa. Mas aí, e tem um tempo de duração a escova de dente, doutora? Sim. As escovas de dente, de preferência, são as de cerdas macias, tá? Tanto para criança quanto para adulto. Para criança, o ideal é que você use uma escova de dente que tenha a cabecinha menor, para ela conseguir chegar até lá no fundo, né? E as cerdas, como elas são macias, quanto mais macia a escova, menos tempo ela vai durar. Sim. Tá? Então, a cerda começa a ficar aberta assim, ó. Tem que trocar. Então, atenção. Tá? Tem gente que tem uma escovação não mais pode, forte, mais leve, o então ideal vai é trabalhar com uma escovação leve. Você não tem que fazer força, tá? Você tem que fazer movimentos circulares, não ficar fazendo esse movimento que você acaba retraindo a sua gengiva, criando algumas abfrações, que é a gengiva e perda de estrutura de dente. Para quem usa aparelho dentário, a higienização é diferente? O cuidado tem que ser redobrado, porque vai juntar mais alimento, vai juntar mais placa bacteriana, né? E o jeito de passar o fio dental tem. Então, tem que ter um cuidado a mais, mas tem que escovar a mesma coisa, gengiva, dente e o aparelho. Hoje eu converso com a dentista a doutora Carla Mauad sobre saúde bucal na Covid-19 e o aumento de casos de bruxismo. Aproveita, já se inscreve no canal Rede Vida Informação no YouTube. Doutora, nós falamos do aumento do caso de bruxismo, mas o que é esse bruxismo? O bruxismo é uma parafunção, né? O bruxismo é um distúrbio, vamos dizer assim, de comportamento. Então, a principal causa dele não é a mordida, como todo mundo pensa, a oclusão, a mordida. É emocional. Né? É uma liberação de tensão. Tem gente que rói unha, tem gente que tem dor de estômago e tem gente que fica apertando os dentes. Aperta ou range. Esse rangimento dos dentes chama-se bruxismo. Tá? E que ele aumentou por causa da pandemia e todo o estresse que a população mundial passou. Né? Sim. E tem aumentado muito, viu? O número de pessoas que chegam no consultório com essa queixa, tá? Da disfunção da ATM, porque o bruxismo é uma disfunção que vai nos causar problemas na articulação e temporomandibular, que é a ATM, e a DTM é a disfunção dessa articulação. Então, se o paciente aperta, a gente chama de um problema cêntrico, né? Mas se ele range, é pior ainda, porque além de apertar e ranger, ele pode ter a corda arrebenta do lado mais fraco, vamos dizer assim. E nós temos um sistema. Nesse sistema, nós temos envolvido o dente, o osso que envolve o dente, a gengiva que cobre esse osso, a parte neurológica, os ossos e a articulação. Então, a corda vai arrebentar do lado mais fraco, além da musculatura orofacial, da face toda. Então, às vezes o paciente tem desgaste nos dentes por fazer esse rangimento, mas não tem dor, não tem nada, né? Às vezes o paciente tem dores de cabeça terríveis, tá? Mas não tem nada de desgaste nos dentes, não tem perda óssea, não tem retração de gengiva. Então, é assim, às vezes o que vai pagar o pato, vamos dizer assim, é o que for mais fraco naquele paciente. Quem tem a musculatura mais sensível vai ter dor de cabeça, dor na região, às vezes aqui de mandíbula. E por incrível que pareça, às vezes não é nem dor, é sensação de surdez, de tamponamento. Porque às vezes pela própria tensão, apertamento ou rangimento, a musculatura da mandíbula pode sofrer alguma contraçãozinha involuntária e te dá essa sensação de torpor, essa sensação de surdez. Então não é só dor. Então aí eu posso ter dor orofacial, posso ter dor de ouvido, que é diretamente na articulação, posso ter dor de cabeça, dor nessa região de pescoço, eu posso ter desgastes nas coroas dos dentes, eu posso ter retração de gengiva por perda óssea, às vezes até perda do elemento dentário, né? Então, cada pessoa vai reagir de uma forma. Vai ter um sintoma, um sinal diferente do outro. E foi importante você explicar, porque muitas vezes as pessoas que estão vendo a gente falam, nossa, eu tenho dor de cabeça, já procurei neurologista, mas não tenho nada, ou tenho dor no pescoço. Isso. E não tá na boca, na verdade, né? E eu vi aqui que você trouxe algumas placas. Sim. São para o tratamento do bruxismo, doutora? Essa daqui é. Essa placa, existe no mercado um monte de tipo de placa, tá?
existe uma placa que ela é de silicone. Essa daí não funciona, gente. Esquece, não funciona. Tem que ser uma placa dura, lisa, que tenha, na hora que você faz os movimentos, ela está bem adaptada para que os movimentos dos dentes saiam sem tropeço, sem interferência. E essa parte aqui ela é dura, lisa, sem edentação. Ela deve ser usada durante a noite? Só à noite, ou nos momentos, por exemplo, tem gente que aperta os dentes quando está dirigindo. Nesse momento é bom que use, tá? Tem gente que aperta os dentes quando está fazendo exercício, puxa o ferro e aperta os dentes, né? Sim. Então, o ideal, pode usar. O ideal é que se use só para dormir. Porque é a hora que relaxa o músculo. Porque na hora que você está dormindo, você vai apertar os dentes. Você vai liberar a tensão apertando ou rangendo os dentes. Entendi. Durante o dia, o ideal é que você se policie. E esse uso tem um período? Ou o paciente que tem bruxismo Quem aperta sempre vai apertar. E é assim, ó. Pai ou mãe faz bruxismo, aperta os dentes ou faz rangimento, você pode saber que algum filho também vai, que tem um vínculo familiar nisso daí, tá? Eles falam genético e tal, mas é uma situação familiar às vezes. Então a gente fala filho de peixinho, peixinho é. Peixinho é. Né? Então o paciente que chega, o pai tem os dentes tudo desgastados, a mãe tem os dentes todos desgastados, você pode saber que pode ter algum filho, alguma criança que também faz rangimento. Já o tratamento para criança não é uma placa de bruxismo, ela está crescendo. Então, muitas vezes a gente lança mão, se o paciente tem algum problema esquelético, ortopédico, né, que vai precisar de ortodontia, uma ortopedia maxilofacial, maxilomandibular, aí a gente já trata com algum aparelho ortopédico, algum aparelho funcional. Aí você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Vai de caso a caso, por isso que é importante a visita ao dentista. Isso. Doutora, eu adorei. Muito obrigada pelas explicações. Eu tenho certeza que quem acompanhou o JCTV Saúde vai ter mais cuidado com a higiene bucal, vai fazer visita direitinho ao dentista e vai se ligar nas dicas sobre o bruxismo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Hoje meu papo foi com a doutora Carla Mauad sobre saúde bucal na Covid-19 e o aumento de casos do bruxismo. Aproveita que você está vendo a gente e já se inscreve no canal Rede Vida Informação no YouTube. Ativa o sininho e conta qual assunto você quer ver aqui. Até o próximo. Tchau, tchau!